Então, assim, dois depoimentos, né? Primeiro da Clarissa, que está em Portugal, fazendo mestrado, como ela colocou ali, em termos de perspectiva de formação acadêmica, mas uma questão de uma curiosidade importante, né? A Clarissa, que é a sobrinha do Ayrton Ferreira, ela nos encaminhou, como nós estamos com um projeto do concurso de poesias do Emílio Zunieda, que é relativo a José Saramago. Ela nos mandou todo o registro de uma filmagem na frente da casa do Saramago em Lisboa. Depois foi disponibilizado para os professores de português. E o Guilherme Passamani, né, estava fazendo doutorado na Espanha, ele é professor da Universidade de Mato Grosso, e hoje ele está com doutorado, na verdade, em Portugal. Então, para vocês verem as trajetórias, os voos alçados, né, pela questão do Emílio, e naquela questão do emblema que está na nossa questão do saguão ali, das asas abertas, que é um poema do filósofo, pensador intelectual chamado Rubem Alves, ele diz o seguinte: há escolas que são asas e escolas que são gaiolas. As asas abertas significam as escolas que são asas, e o Emílio certamente é uma escola que é asa e dá asas. Ok, professora doutora Ivana, o seu depoimento, por favor. Professora e doutora. Bem, eu gostaria de ser professora, mas a vida me levou para outros caminhos. Então, bom dia a todos, né? Bom dia a vocês, é um prazer estar aqui com vocês, com os professores, os colegas que aqui estão. Gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada por estar aqui nesse momento, porque esse convite vem bem no momento em que a gente vai ressignificando a vida da gente, a carreira da gente, em vários momentos da vida da gente, não é sempre a mesma coisa, né? Em vários momentos a gente vai vendo agora a famosa virada de chave, e eu acho que isso faz a gente permanecer vivo, tá? Gostaria de tentar ser rápida, né? Porque o tempo é curto, mas a gente começou essa caminhada, né? Eu sou médico, sou cardiologista, e quando eu cheguei no Emílio, eu cheguei há 33 anos atrás, 33, em 1987. Tá? E naquela época era um pouco diferente, os prédios, enfim. Mas tem uma coisa que todos vêm falando aqui até agora e que permanece assim, vivo no Emílio, né? Que é a capacidade de fazer vocês pensarem, de vocês se sentirem gente e de vocês se sentirem capazes de fazer qualquer coisa que vocês quiserem. Por que eu digo isso? Quando eu cheguei em Rio de Janeiro, eu sou filha de agricultores, tá? Meu pai era plantador de arroz e agricultor pobre, tá? E naquela época, se a gente não tivesse a vontade de querer fazer as coisas, de me dedicar de verdade para aquilo que eu gostaria de fazer, não teria acontecido. E eu acho que essa situação acontece, né, com todos nós, independente da nossa condição social. Quando eu cheguei no Emílio, eu fui apresentada a uma coisa chamada liberdade. Talvez, atualmente eu não passei no Emílio agora para ver, o Rubem Alves fala muito disso também, né? E essa liberdade traduz uma coisa chamada possibilidades. Então a gente tem infinitas possibilidades de construir a nossa vida, né? E aquilo que o Jefferson falou há pouco, que o nosso currículo, né, não vai ser feito depois. Pensa que vocês vão montar um currículo depois que vocês terminarem a formação de vocês, depois que terminar o ensino médio, depois que terminar a faculdade. Não, gente. Realmente o currículo está sendo montado agora. Por quê? Porque o que é mais importante, o que é mais caro na nossa vida é o nosso tempo. A gente não tem tempo a perder, ninguém tem na vida passeio. A gente tem que aproveitar cada momentinho da vida para ser positivo, para construir alguma coisa, em especial para a gente, para a família da gente, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para ser útil. A gente tem a missão de vir para
porque eu já sabia que eu queria ser médica, né? Morava para fora, tá? E na época, quando eu era criança, eu cuidava dos animais, cuidava dos gatos, dos cachorros, e cuidava dos pacientes, coitados. E aí eu já tinha essa vontade, essa pré-determinação. Mas gostava muito de gente. Me confundia um pouco com essas questões, acabei indo para a psicologia no início. Tá? Em 1987, em 89, eu fui para Porto Alegre, fiz psicologia na PUC um tempo, e depois, não, eu quero medicina mesmo. Porque eu achava que naquela época, assim, nós não tínhamos, infelizmente, as possibilidades que vocês têm aqui hoje. Né? Hoje em dia, nós temos N faculdades aqui, e grandes possibilidades. Vocês já viram N pessoas que acabaram fazendo formação, não necessariamente fora do gabinete. Então, naquela época, a gente tinha que sair fora, deixar a família da gente, que foi uma coisa muito dura, muito difícil, muito trabalhosa e exigiu muito esforço. Porque, como eu disse, eu não era filha de pai rico, eu tinha que me esforçar muito para conseguir as coisas. Com muita determinação, com muita dificuldade financeira, sim. Né? E vocês veem que é interessante que a gente vem conversando aqui, todos têm uma história muito semelhante. Né? E todas as histórias são de superação, são de dedicação. E são, principalmente, de que o Emílio sempre nos trouxe. O Emílio ele foi marcante, tem sido marcante na vida das pessoas, porque ele nos traz essa possibilidade, né, de querer crescer, querer conhecer o mundo, né, querer entender as pessoas. Traz a possibilidade, né, eu tive excelentes, né, professores na época, saudoso, o Danilo, né, que nos apresentava o Eduardo Galeano, com as suas veias abertas da América Latina, e o Danilo, a Ana, o professor Ayrton, né, o Ayrton foi meu professor. Hoje em dia, reportando a época dele, hoje em dia eu faço cardiologia e trabalho com ecocardiografia, que é um ultrassom do coração, onde a gente estuda e trabalha com muita física. E naquela época nós estudávamos ótica, né? E eu disse, meu Deus, por que eu vou precisar disso? A mesma coisa a matemática, a gente odiava a matemática. E a Ana, a minha, uma professora baixinha, furiosa. E eu acabava estudando matemática mais por medo da Ana do que por amor à matemática. Mas, enfim, quando eu fui fazer, depois que eu terminei de fazer, fiz medicina interna, depois fui fazer intensivismo e depois cardiologia, fui trabalhar nos primeiros 10 anos da minha carreira, fui trabalhar no pós-operatório de cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia. Gente, vocês não têm noção, naquela época não tinha esse monte de computador que tem hoje. Hoje em dia, tu põe o paciente, tu monitora ele, tu tem os monitores lá e todos os catéteres e tudo mais dentro do coração, dentro do pulmão, enfim, te dão todos os dados que tu precisa do paciente. Mas naquela época, alguns anos atrás, 25 anos atrás, não tinha isso. Era tudo na ponta do lápis. E aí a gente tinha que calcular das drogas, das medicações que a gente dava para os pacientes que faziam cirurgia cardíaca e iam direto para aquela unidade. Eu tinha que calcular quanto que o paciente sangrava, quanto que o paciente precisava de líquido, quantos microgramas por quilo por minuto que ele precisava daquelas drogas. E aí eu pensava assim, putz, mas aquela baixinha tinha razão. Graças a Deus que eu estudei um pouco de matemática, porque fez diferença na minha vida. Depois disso, pela necessidade de entender melhor as questões de hidrodinâmica, né, acabei fazendo ecocardiografia, onde a gente trabalha e estuda física do tempo inteiro. Lembrava do Ayrton novamente. Em seguida eu lembro do Ayrton. Quando eu estou fazendo a primeira parte do exame, o ecocardiograma é composto de 4 partes, é um exame que tem 4 módulos diferentes. A primeira parte, que é o módulo E, que a gente estuda o efeito Doppler, é física pura. Então, seguindo lembro do Ayrton, em função dessas questões. Que bom que eu passei e estudei, pelo menos estudei um pouco daquelas coisas que eu não imaginava que eu iria usar no futuro. A gente nunca sabe o que a gente vai precisar no futuro. E a gente nunca sabe
os ensinamentos que a gente está tendo hoje, que vão fazer diferença no futuro, e as pessoas que a gente vai encontrar. Aproveitem a oportunidade que o Emílio lhes dá de ensino, de aprendizado. Com certeza os tempos mudaram. Eu imagino que hoje as coisas sejam mais facilitadas com as questões da internet. Quase todos vocês têm acesso à internet, quase todos têm o seu celular, enfim. Há uma possibilidade muito maior de crescimento, há uma possibilidade muito maior de fazer o cérebro florescer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nós continuamos com algumas coisas básicas. Nós continuamos com a necessidade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Nós continuamos com a necessidade da leitura, porque ela faz o nosso cérebro pensar, faz a gente raciocinar, desenvolve conexões neuronais que são super importantes, coisas que muitas vezes alguns aplicativos, algumas coisas da internet não nos dão. Então, assim como eu chamo a atenção das minhas filhas, larga um pouco a tela, vai abrir o livro, vai ler, faz diferença, é importante, sim. Isso é importante. É importante a gente ter essa parceria com os professores, conversar, trocar ideia. A vivência é uma coisa que não tem preço. Aproveitem os professores. Na minha época, nós tínhamos... na minha época, eu estou muito velha, não, na minha época. Hoje em dia é a mesma situação. Aproveitem a vivência e experiência dos professores, dos pais de vocês. Nunca esqueçam que ninguém vai querer melhor vocês e querer mais o sucesso de vocês do que os pais e os professores. Nós tivemos N casos, como a gente está vendo aqui, N casos de colegas bem-sucedidos. E ninguém fez nenhuma mágica, a não ser força de vontade. Única e exclusivamente força de vontade. Eu acho que, para que não me entenda, né, para que a gente possa um dia ter, as pessoas pensam num emprego bem remunerado. Gente, remuneração é consequência. A gente tem que ter satisfação por aquilo que a gente vai fazer. Tá? A gente tem que ser encantado pelo nosso trabalho. Porque o trabalho bom, o trabalho legal, é aquele trabalho que tu faz até de graça. É o trabalho que tu trabalha 40 horas, no mínimo. No meu caso, a gente trabalha 12, 14 horas por dia, sempre. E é um trabalho que tu vai fazer com satisfação. Não é só paixão, é satisfação. Eu sei que vocês estão numa fase, muitos de vocês estão pensando, a gente está passando por um período de pandemia, passa um período um pouco perdido na questão da escolha de profissão. Né? Vão buscar, vão ler, vão se informar. Nós temos um momento no mundo, tá? O Maurício Benvenuto é o cara que vocês podem seguir, que é o cara da Start, que fala muito sobre isso. A gente está num momento no mundo em que a gente precisa, além de ter certas competências, além de tu fazer o básico, de tu estudar, porque isso é necessário, porque um prédio não se constrói sem uma base, sem uma estrutura, nós precisamos muito das habilidades humanas. Tá? Hoje em dia o mercado de trabalho ele contrata muito mais pelos soft skills, que são as habilidades humanas, do que pelas habilidades técnicas somente. Tem muita gente boa tecnicamente que não consegue ter boas habilidades humanas, não consegue uma boa colocação. Então, mais importante, e essas habilidades humanas, gente, elas estão sendo construídas agora. O que eles estão fazendo aqui com vocês é isso, é desenvolver as habilidades humanas. E é uma marca do Emílio. O Emílio sempre tentou desenvolver essas habilidades. Eu achei muito interessante porque há 30 e tantos anos atrás, esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui, tá? Nós já fazíamos em projetos semelhantes. Valorizar o ser humano e desenvolver as suas habilidades, desenvolver as suas competências. Né? Então,
meus parabéns ao Emílio, né, a todos os professores que compõem essa história, né, minha reverência a todos que fizeram parte dessa história. Me sinto muito feliz por ter sido aluna do Emílio, e como eu disse assim, o Emílio, ele traduz na minha vida a questão da liberdade, porque ele me trouxe possibilidades de enxergar, de visualizar que todos nós podemos fazer, podemos conquistar, podemos construir histórias, podemos fazer diferença na vida das pessoas, né? E poder, através das nossas habilidades humanas, conseguirmos boas profissões, boas colocações, para que nós possamos ser úteis à sociedade, para que nós possamos construir história. Tá? E sucesso, gente. Sucesso é estar vivo. Estar vivo é fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta, e desenvolver todas essas capacidades humanas e que a gente pode, que a gente tem, que a gente sabe que está lá dentro da gente. Tá? Então, meus parabéns, muito obrigada pelo convite. E na face de vocês ainda tem uma coisinha agora da parte médica que eu gostaria de chamar a atenção. A gente tem lá na rede social, a gente fala muito sobre isso, é sobre a questão da prevenção. Tá? Hoje em dia a gente trabalha muito na questão da prevenção e da longevidade para que a gente tenha uma vida saudável. A gente precisa acrescentar vida aos anos e não só anos à vida. E essa prevenção começa agora com vocês. Na alimentação, no exercício, no estilo de vida saudável. Não é daqui a 20, 30 anos. Tá? Então vocês também cuidem. Dormir bem, fazer exercício e alimentação é a base para a gente ter um cérebro saudável e pensante. Certo? Obrigada. Agradecemos então a médica Ivana. Só dois avisos importantes, tá? Todo mundo está organizado, acompanhando atentamente. Nós tínhamos uma previsão de 1h30 de atividade, só que nós começamos um pouquinho além do horário previsto, né? Então eu já organizei lá na escola, agora telefonei com a nossa coordenadora de turno, vocês vão sair daqui depois, vão para a alimentação escolar e depois nós vamos descansá-los, tá? Então eu gostaria que todos ficassem até o final, acompanhassem essa conversa, aproveitassem ao máximo, né? Porque a gente pode extrair daqui desses diálogos muitas coisas importantes para a nossa vida. Quero pedir para o Lauro então colocar mais 1 ou 2 vídeos ali e passo para o Gilmar Martins, também o nosso convidado dessa manhã. Exame do Colégio Estadual Emílio Zuniga, 2022. Virgínia Rosário. Compreendo a ação educativa do Colégio Estadual Emílio Zuniga como tarefa solidária, como prática concreta de liberdade e de construção histórica, conforme recomenda Paulo Freire. Destaco 3 projetos dentre tantos em que participei no período de 26 anos em que trabalhei no Rio de Janeiro. Projeto Cidadão, projeto do novo regimento escolar e oficina de literatura Tudo Ensaio. Os 3 projetos situam-se no período abrangido dos anos 80 do século passado à primeira década do século XXI. O projeto Cidadão nasce no bojo do processo de redemocratização do Brasil e como recusa à ditadura militar então em crise. O Emílio Zuniga escreveu nos primeiros anos deste século um novo regimento escolar, cuja síntese se expressa na nova filosofia que o rege: educar com liberdade, igualdade e humanismo. Resgato ainda a experiência da oficina de literatura coordenada por mim e pelo professor Zezinho Queiroga, que produziu 9 livros de alunos e alunas no período de 13 anos. Fomos premiados em nível estadual com o Prêmio Pandora de Literatura Infantil
e como escola incentivadora do livro e da leitura na 48ª Feira do Livro de Porto Alegre. Nosso propósito: ler, escrever, mudar. Citamos novamente Paulo Freire. A leitura da palavra não é apenas precedida da leitura do mundo, mas por certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo. Obrigada. Eu venho hoje aqui desejar um feliz aniversário para a Escola Luiz Unida, através da sua diretora, Rosélia Malmo. Eu quero cumprimentar todos os professores, funcionários e alunos dessa escola. A história de Emílio é muito interessante. Ainda no tempo da ditadura, o governo do Estado instituiu, pelo instituir para todas as escolas do Estado do Rio Grande do Sul, um regimento igual. O que os professores, a comunidade dele se revelou pelo seu próprio regimento construído com a comunidade. E quem conhece a história sabe. Esse regimento foi devolvido todo o Estado pelo lápis vermelho e com a fala do governo dizendo que a escola não respeitava o governo do Estado. Essa é a cara dele. Contestador, não aceitando que venha de cima para baixo e reafirmando a defesa intransigente da escola pública de qualidade. Parabéns, comunidade de Emílio Zunheda. Vocês nos representam. Ouvimos então dois depoimentos ali, primeiro da professora Virgínia do Rosário, que também tem uma história significativa como educadora do Emílio Zunheda, companheira do nosso convidado Gilmar Martins, que vai conversar um pouquinho com vocês agora, e a fala da Elenir, que é a representante do Sindicato de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, também deixando a sua mensagem. Fazendo menção a essas duas questões de relatos, de narrativas feitas no telão, eu quero passar agora ao nosso próximo convidado, o Gilmar Martins. Contigo, Gilmar. Muito bom dia, cumprimentos a todos os colegas aqui da mesa, né, a Elenir, a Ivana, a Thelma, a Judete, a professora Ailton, os demais professores e professoras, os alunos e alunas. Inicialmente eu quero fazer um registro, que hoje, 25 de maio, é o Dia da África, e eu, como mineiro, quero fazer esse registro importante, porque é uma comemoração de uma data que tem sua referência em 25 de maio de 1963, quando os povos africanos se reuniram para unificar e constituir a organização da União Africana e apoiar a luta de libertação nacional dos povos, especialmente os povos que estavam submetidos a regimes neocoloniais como Angola, Moçambique e outros povos daquela região. Portanto, é uma data muito importante que nós precisamos resgatar, principalmente nesse momento que o Brasil ainda assiste, como ontem nós tivemos mais uma tragédia no Rio de Janeiro, que é essa política de criminalização e genocídio da população negra, principalmente da juventude negra. Eu peço licença, eu fiz um texto por escrito, então, se vocês não se incomodam, porque eu tenho uma profunda identidade com o Emílio Zunheda e achei que escrevendo eu organizaria melhor o que eu queria contar. A primeira vez que vi o Emílio Zunheda, ele não tinha porta, não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada, não tinha chão, mas era feita com muito esmero. Foi um blusão do meu irmão mais velho, o Adão, um blusão preto, e na altura do peito, ou sobre a barriga, já não lembro com precisão, apenas 2 letras maiúsculas, impressas ou costuradas, exibindo EZ. Presumo que este encontro do meu olhar com as 2 letras que identificam a escola deva ter ocorrido na virada dos anos 60 para os 70.
Já havia deixado para trás aquela fase em que, tal como o Ivo, via a uva, e que foi logo após aquele exercício pedagógico proposto pela minha mãe, enquanto preparava a massa para fazer o pão feito em casa. Mãos enfarinhadas, tomava um toco de lápis, lambia a ponta e rabiscava para mim, numa folha qualquer, as 5 vogais: A, E, I, O, U. Pequena constelação de estrelas que guiaria minha entrada no mundo das letras e no inesgotável universo das palavras, para que eu as copiasse e as escrevesse até o fim da linha, real ou imaginária. É sempre bom lembrar. Minha mãe mal completara a 2ª série do antigo ensino primário, hoje fundamental, o que não a impedia de exibir a farta inteligência, perspicácia e sensibilidade. A autoridade materna quase sempre é incontestável. Dela emanava a ordem para que meu irmão e minha irmã, mais adiantados na escola, me ensinassem a ler e a escrever. E eu aprendi, antes mesmo de chegar aos bancos do grupo escolar Eduardo Vargas, lugar do encontro com minhas primeiras professoras profissionais. A segunda vez que vi o Emílio Zunheda foi no Colégio João da Rainha. Parece estranho, uma escola dentro da outra. Quem conhece mais e melhor a história do Emílio Zunheda sabe que ele fez algumas peregrinações antes de assentar-se em definitivo onde está. Era um prédio lateral, de madeira, onde funcionava, se não toda, uma parte da escola ainda sem sede própria. Não lembro se o seu nome à época era Colégio Comercial Emílio Zunheda. Faço parte de uma geração para a qual, dadas as condições sociais, famílias de trabalhadores e trabalhadoras, o objetivo da escolarização estava estreitamente associado à ideia de rápida e prematura inclusão no mercado de trabalho como forma de contribuir para melhorar a renda familiar. A escola Emílio Zunheda, com seu curso técnico de contabilidade, apresentava essa possibilidade e alternativa de propiciar formação escolar e profissional abreviadas. No meu caso, a escolha do Emílio Zunheda também influenciada pela decisão anterior do meu irmão mais velho. Minha irmã, a Mariazinha, tentava o magistério no Sol da Aranha, versão feminina para as famílias proletárias desse mesmo itinerário, escolarização e profissionalização. Foi a combinação desses fatores que produziu o meu terceiro e mais longo encontro com o Emílio Zunheda. Antes disso, frequentei polivalente da 5ª ao 8ª série, e a esta escola também devo outro tanto de minha formação. Cheguei no Emílio, assim como no polivalente, mal acabara de ser instalado, prédio recém-construído, enfim sua própria sede, ali na Barros Cassal, uma espécie de portal do bairro Vera Cruz. Lembro que ainda havia restos de material de construção no pátio, e cheio de madeira, paredes e móveis novos, e a nossa adolescente algaravia de alunos e alunas. Do Eduardo Vargas para o polivalente e deste para o Emílio, foi uma constante de contatos com dimensões crescentes e ampliadas de espaço, de convívios, de aprendizagens e de experiências. Algumas perdas nesse trajeto já podiam ser notadas, pois a repetência e a evasão eram naturalizadas, talvez não por aqueles e aquelas que a vivenciaram como interrupção, às vezes parcial, outras vezes total, de um caminho sonhado e não realizado. Dia desses, enquanto vasculhava uma gaveta, encontrei ao acaso, como se fosse um bom presságio para a atividade de hoje, um slide. Talvez os alunos e as alunas atuais já não saibam do que se trata, com uma foto minha da turma 34 técnico de contabilidade. Deveria ter 16 anos, ou já estivesse embarcando na idade daquela canção memorável da Violeta Parra e que embalou minha fugaz e distante juventude.
nos 17, trampalhou como um segundo. O Emílio Zunhedo, para atender a expectativa do convite que me foi formulado neste maio de 2022 e dos seus 66 anos, cumpriu na plenitude que ele se esperava, repito, no que diz respeito ao meu ingresso no mundo do trabalho. Meu primeiro emprego formal nasceu numa de suas salas de aula. Foi no Emílio que ingressei no escritório de contabilidade, no caso, o escritório Alboni, de propriedade, e a convite do professor Amari Lopes Batista. Minha experiência durou um pouco mais do que o pontificado do Papa João Paulo I ou o mandato do atual presidente da Petrobras. Não posso deixar de confessar que, marcado pelo rígido código ético não escrito de meu pai e de minha mãe em relação aos vínculos de trabalho, aqueles 4 meses registrados na minha carteira deste trabalho, deste meu primeiro emprego, geravam medo e apreensão com relação ao meu futuro. Voltei a trabalhar como servente de pedreiro. Numa dessas jornadas, a equipe de trabalhadores de que fazia parte estava trabalhando na casa de outro professor do Rio de Janeiro, o professor João Montanari. Guri, lhe disse o João, com a doce e rude sinceridade que o caracteriza: tu não quer trabalhar no escritório de uma firma? Minha resposta ainda não tem suas atividades. Os 4 meses iniciais, passei os 3 anos quase chegando ao 4º. Nessa época, todavia, já tinha aprendido por obras e artes do meu irmão mais velho e por minhas próprias descobertas e sensibilidades que era preciso, tal como ensinara para Paulo Freire, ir além de ver a uva. Já estava a indagar como era produzida, quem a produzia, quem se apropriava do resultado do trabalho coletivo de sua produção. Enveredei para o mundo da política. Aqui paro para não perder o rumo da prosa. Concluído o técnico de contabilidade, ainda nos tempos da CIABET, com auxílio financeiro para custear as mensalidades, do que dependia muito da decisão do senhor Rogério Neumann, sócio-gerente da empresa, ingressei na Faculdade de Ciências Econômicas da Fundação Educacional de Alegrete. Meu aprendizado de economia não é animador, mas foi o suficiente para me permitir ser aprovado nos concursos para ingresso, respectivamente, no Banrisul e na Caixa Econômica Federal. Na Caixa permaneci por quase 12 anos. Em 2001, agora cursando Direito na Unicamp, para compensar em parte uma frustrada tentativa de reeleição para vereadora em 2000, resolvi fazer um concurso para técnico da Receita Federal. Este foi o primeiro concurso em que se exigiu o nível superior. Dei sorte, fui aprovado e hoje estou aqui a completar no próximo dia 5 de junho 21 anos nessa instituição pública federal. Vejam que há uma relação de muita aproximação, quase que de causa e efeito na minha trajetória estudantil e profissional, muito marcada pela minha passagem pelo Colégio Emílio Zunhedo. É preciso registrar um 4º encontro com esta escola. Trata-se do outro momento ou aspecto que justifica o convite para estar aqui: a importância para a minha formação como cidadão. O Emílio cumpriu isso através de aulas com professores e professoras que estimulavam reflexões críticas sobre o momento histórico vivido pelo país. Se não é uma regra geral, foi desses que recebi e aprendi as melhores lições. Saí em 1959, se não estou errado. Era o ano da anistia política, da volta dos exilados da ditadura militar, das primeiras greves do magistério gaúcho, para não falar de outras categorias, e da reorganização do movimento estudantil. Minha participação neste momento foi inexpressiva, marginal, mas acompanhei o surgimento de lideranças estudantis e as mobilizações realizadas na escola. Recordo de um dia de paralisação estudantil. A mobilização envolveu boa parte das escolas de Alegrete, liderada pelo líder da escola, presidida pelo Glauco Dias. Posteriormente, nos anos 80, o Emílio se notabilizou por ser uma das escolas de grande efervescência democrática, e eu, como militante político e vereador,
Acompanhei e participei de muitas atividades na escola, especialmente do Projeto Cidadão. Para além dessa confluência de escolarização, profissionalização e consciência cidadã, o Emílio vai marcar profunda e definitivamente minha vida, porque, embora não sendo nele, nem diretamente por causa dele, minha vida afetiva e amorosa convergiu para cá, em razão de termos, eu e a professora Regina Almeida Pires do Rosário, nos enamorado e posteriormente passarmos a ter vida conjugal. Ela, Virgínia, aqui lecionou e ajudou a firmar, junto com seus pares, professores e professoras, alunos e alunos, funcionários e funcionárias, pais, mães e avós, comunidade do entorno escolar, essa identidade que o nosso Emílio traz consigo, que se refaz e se renova constantemente, de que são exemplos, dentre tantos, as atividades fora desenvolvidas ao ensejo do aniversário da escola. A sábia e coletiva construção da qualidade do ensino, combinada com a formação crítica para o exercício da cidadania. Se nem sempre se realizam, permanecem os objetivos de fazê-lo. Estudou no Emílio Zunheda como uma espécie de tradição familiar. Meus sobrinhos e minhas sobrinhas também aqui estudaram. Não poderia deixar de referir a Denise e a Thaís, filhas do coração. As gerações atuais estão no centro de intensas e profundas mudanças nos padrões científicos, tecnológicos e de sociabilidades marcadas pela volatilidade, de precarização constante do mundo do trabalho, de conflitos geopolíticos agudos, de incertezas constantes, de avanço das ideias neofascistas. Como diria Drummond, o tempo é ainda de férias, maus poemas, alucinação e espera. Mas é preciso ter esperanças e enfrentar os desafios da vida presente. Acredito que vocês, jovens dessa geração, saberão encontrar solidariamente os caminhos da superação. Sendo um filho da escola pública, aproveito para agradecer a todos e a todas que contribuem direta e indiretamente para que ela exista, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras e a todo o povo que a sustentam com seu trabalho e impostos, que nos permitem, apesar das existentes, brutais e inúmeras desigualdades sociais, construir um mundo que seja melhor, mais cooperativo, mais solidário e mais justo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós já estamos indo para o processo final da nossa roda de diálogo. Deixa esse registro aí, Gilmar, depois, quando ele passa, que todo esse material das falas, dos registros, vão para as redes sociais da nossa escola. Inclusive, nós recebemos, como eu disse, 12 vídeos aproximadamente. Nós não vamos conseguir contemplar todos aqui, mas eles serão postados nos grupos da escola, no Facebook, inclusive, e vocês poderão ter acesso a todos os relatos. Eu só vou pedir para o Lauro colocar mais um que ele escolheu com a Ailton, professora Ailton, e passo para a nossa odontóloga Evelise, ex-aluno do Emílio, para a gente fazer, então, a primeira questão de conclusão dessa etapa. Eu deixo 1 minuto para cada um e nós fechamos. Tá legal? Pode ser assim? Por favor. Emíliozinha, tchau, tchau. Oi, gente, me chamo Mariana, estou no Estado Geral pelo pessoal do Rio Grande do Sul, que tem muito orgulho de ter sido aluno do Colégio Emílio. Essa escola marcou muito caminho e que agora faz 66 anos. 66 anos de qualidade, de ensino, de defesa da educação pública. E o Emílio marcou muitas coisas. Me marcou pelo comprometimento dos professores, claro, pelas minhas classes de literatura, de teologia, de história, de português, todas as matérias com a qual eu tive a oportunidade de ter uma excelente educação no Rio de Janeiro, e também pelo engajamento em defesa da escola pública, pelo engajamento em defesa do meio ambiente. A primeira manifestação de jovens que eu participei, eu era estudante do Rio de Janeiro. Não participei, eu ajudei a coordenar em defesa da Amazônia. Nós fizemos também naquela época o plebiscito da dívida, aí dentro da escola, promovendo debate com pluralidade, para que os jovens também
além de aprender na sala de aula, também se aprendessem como sujeitos que lutam, que participam ativamente da construção da nossa sociedade. A educação de qualidade do Rio de Janeiro também me permitiu passar no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época a gente não tinha cotas para ingresso da escola pública e nem cotas sociais, mas era brincando pela universidade. A universidade era mais, enfim, não tinha uma reserva de vagas dos alunos estudantes da escola pública. E eu sei que as aulas que eu tive, que a forma, a metodologia da educação que eu tive em outras escolas, né, no Rio de Janeiro, no terceiro ano do ensino médio, foram fundamentais para que eu conseguisse chegar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passar no vestibular e também, nesse espaço da Universidade Federal, lutar para ampliar a Universidade Federal, lutar para criações afirmativas, lutar para recursos noturnos, lutar para mudar a cara do ensino superior brasileiro. Então, vida longa ao Rio de Janeiro, vida longa da sua comunidade, professores, funcionários de escola, estudantes, vida longa a todos aqueles que defendem a educação pública tão atacada nesses tempos neoliberais. Também ex-aluna do Rio de Janeiro, deputada federal, a Fernanda Pessoal. O Gilmar está disponibilizando para nós, para a biblioteca, algumas produções, né, que são organizadas pela professora Virginia do Rosário, Zezinho Quiroga, grupo de professores da Escola Mineira, um projeto que se chamou Tudo de Ensaio, que teve pregações, foi a Feira do Livro em Porto Alegre, com exposições. Então tem alguns exemplares aqui dessa produção do período, vai ficar na biblioteca Érico Veríssimo, do Emílio Zuneda, à disposição de vocês, ok? Passo então agora para a Evelise, para que ela faça também as suas considerações. Já estamos indo para a etapa final, quero agradecer assim também já, antecipadamente, a organização de vocês, a atenção, toda a postura que tiveram no decorrer desse diálogo aqui, se estendeu um pouquinho, mas ele é muito rico, é muito generoso, é muito fecundo e que certamente vai servir de referência para a vida de vocês. Evelise, por favor. Bom dia a todos. Então, meu nome é Evelise, eu sou cirurgia dentista e hoje eu trabalho na saúde pública no município, sou concursada do município de Alegrete, trabalho com estratégia de saúde da família e trabalho no meu consultório particular. Essa é a minha formação universitária, digamos assim. Mas, olhando para vocês e tendo sido a última de todas essas falas tão ricas, eu vejo assim um monte de centelhinha de sonhos e possibilidades que com os olhos de hoje eu consigo me enxergar lá no passado, quando eu estava ali, quando eu entrei nessa escola, que para mim foram sim os melhores anos da minha vida, porque me despertaram como ser humano, me despertaram para quem eu sou hoje. Eu jamais conseguiria ter chegado onde eu cheguei sem ter tido o ensinamento de que eu poderia sonhar e que eu poderia ser qualquer coisa. Então a minha fala é a repetição de todas as outras falas que aqui se fizeram, com o acréscimo da minha vivência pessoal, de que esses anos que vocês estão vivendo hoje, se eles não funcionarem para vocês enxergarem o potencial que vocês são de vida, eles passam como uma coisa um pouco angustiante. Então se enxerguem assim e vocês são o melhor lugar para isso. Essa escola, eu cheguei no Emílio Zuneda com 14 anos, no ano de 91, e terminei com 16 anos no ano de 93. Fiz contabilidade porque eu venho de uma família onde, como a Ivana, uma história bem parecida, o pai é agricultor, uma família pobre, mas graças a Deus com muita cultura e muito amor. E eu fui ensinada pela minha família a ser livre. Eu tenho muito orgulho das minhas origens, das mulheres que passaram pela minha vida e que me fizeram hoje ter uma luta pessoal em defesa das mulheres também, dos direitos das mulheres.
porque as mulheres da minha família, e eu falo isso para ser em nome de todas as mulheres do mundo, foram grandes batalhadoras e construíram grandes seres humanos. E eu cheguei na contabilidade porque a minha mãe já fez contabilidade e eu, com 16 anos, não sabia o que eu queria fazer na vida. E eu só ouvia do meu pai que eu precisava estudar para ser livre e ter meu dinheiro. E meu pai era uma pessoa que não teve estudos. E eu via um tio que é uma pessoa incrível para mim, que é aquele que está lá, Charisco, lendo desde novinho, trabalhando desde criança, construindo uma história de orgulho para a gente. E é disso que eu sou feita, de sonhos de outras pessoas que vieram hoje realizar os meus. Eu realizei todos os sonhos que eu tinha na idade de vocês. Eu não tenho todo o dinheiro do mundo e não é isso que eu sonhei. Eu sonhei em ser feliz e em encontrar o que é que eu vim fazer nesse mundo. Por que é que eu nasci? O que é que eu vou fazer de bom que vai modificar a sociedade em que eu vivo e que eu vou estar lá atendendo uma pessoa na Santa Cruz, onde eu trabalho, e transformando a história dela. Porque, traduzindo em miúdos, faz total diferença tu ser livre para sorrir, para chegar num emprego e conseguir uma vaga, para ser considerado uma pessoa que fala e ninguém se afasta. Isso é o mínimo do direito que um ser humano tem. A partir disso, ele pode construir tantas outras coisas lindas e maravilhosas. E o que eu quero passar para vocês é: todos nós podemos fazer qualquer coisa nesse mundo. A gente só tem que saber o que é que a gente quer. E a gente constrói a realidade de vocês. Eu tive muita sorte de ter uma família inspiradora que me orgulha e que cada uma dessas pessoas, estou falando da minha avó, estou falando do meu pai, estou falando do meu tio, estou falando da minha mãe, estou falando das tias que agregaram, e a gente olha e tira o melhor de cada um, de cada pedacinho. E hoje eu penso assim: meu Deus, que bom que eu cheguei naquela escola fazendo contabilidade, e vou dizer para vocês, eu não aprendi no Emílio Zunheda o que eu precisei para passar no vestibular. Porque eu escolhi um curso que não tinha nada do que eu precisava para passar no vestibular. Mas foi dali que eu tirei a força e a coragem para acreditar que, mesmo não podendo fazer uma faculdade particular, eu poderia fazer qualquer coisa na minha vida. Então eu fui estudar Química, eu fui estudar Física, eu fui estudar História e outras coisas com um pouquinho de base que eu tinha no Emílio, porque contabilidade não tinha essas disciplinas da maneira que eu precisava para passar no vestibular. Eu fui estudar sozinha, participando de cursos pré-vestibular que, graças a Deus, o meu pai pôde pagar para mim. Mas eu cheguei lá e eu era uma pessoa que não sabia nada, todo mundo estava revisando e eu era um ET. Eu fui aprendendo sozinha, buscando em livros e tal. E quando eu descobri o que eu queria fazer na minha vida para ganhar dinheiro e que era o que eu me consideraria, como a Ivana falou, que eu achei importantíssimo, feliz fazendo sem ganhar dinheiro também, que foi a odontologia, eu passei na UFSM e na URGS no mesmo ano, escolhi a URGS para cursar. E tive outro contato com um mundo incrível lá fora. E eu só consegui fazer isso porque eu passei, claro, por uma família que me estimulou muito, mas por uma escola que me formou como cidadã e me ensinou a sonhar. Me ensinou que lá fora existia um mundo de possibilidades, que tudo estava ao meu alcance, que talvez eu fosse precisar batalhar muito, porque eu não tive, tinha que ver também no meu tempo, eu não tive
a maturidade de pensar lá na frente, pensar, não, eu quero fazer um curso, eu quero fazer vestibular no futuro. Eu não pensei isso. Eu fui honrando talvez a minha mãe fazer o curso que ela fez. Então eu digo para vocês assim, hoje o que eu falo para minhas filhas, tudo são armas que a gente adquire para lutar no mundo lá fora. Conhecimento jamais ocupa espaço e tudo que a gente aprende em algum momento vai servir para alguma coisa e a gente não tem a menor ideia disso. Então, eu vou fazer aquela prova correndo ali porque aquilo não me importa hoje. Amanhã tu vai pensar por que eu não aproveitei mais. E se eu não tivesse tido condições, talvez, de ter tido contato com o ensinamento de cursinho e tal em Santa Maria, que meu pai pôde me proporcionar, eu talvez fosse demorar o triplo do tempo para conseguir o que eu consegui, porque eu lá no começo eu não tive essa maturidade, mas tudo é possível sempre. E a luta pelas mulheres hoje, na minha vida, começou trabalhando, e como eu digo para vocês, a gente tem que achar o nosso lugar no mundo, vendo as crianças sendo tratadas mal, humilhadas, exploradas sexualmente. Aquilo para mim me doeu tanto que eu pensei, o que eu estou fazendo? O que é afinal tratar dos dentes? O que é afinal ter um papel na sociedade? O que eu estou fazendo numa estratégia da saúde da família que é para tratar saúde e saúde? Hoje a gente sabe que é o bem-estar em todos os aspectos, que ninguém é único. A gente, quando começa a estudar o ser humano, a gente sabe que a medicina, quanto mais ela avança, mais ela une outras partes do conhecimento para que aquele ser humano se torne, tudo está interligado. E nós todos estamos interligados. E aí eu pensei, eu vou ajudar as crianças. Alguma coisa eu vou fazer, e comecei a juntar amigas, porque a gente tem que fazer alguma coisa por essas crianças. E pensando nas crianças, a gente viu que o problema maior são as famílias. E pensando nas famílias, a gente viu a questão da violência, que é uma coisa que nesse mundo tem que acabar. As brigas entre homens e mulheres não fazem sentido. Todos nós somos homens e mulheres dentro, independente da nossa condição sexual, independente da nossa identidade de gênero. Nós temos o nosso lado masculino e feminino, e esse equilíbrio é que vai trazer ao mundo um lugar melhor, vai fazer do mundo um lugar melhor. O respeito às individualidades de todos, independente do sexo. E a gente respeitar essa individualidade, a gente criar um mundo de amor, é um lugar que eu achei que o mundo para mim. Eu acho que o mundo e a gente, nós seres humanos, só vamos ter sucesso, ser bem-sucedido, realizar nossos sonhos de viajar, de comprar isso ou aquilo, só vai fazer sentido tudo isso se a gente viver num mundo de amor. E aí, dessa forma, eu volto lá na minha família, que é o que criou a minha base, e que era uma família de amor, antes de qualquer coisa. Muito afeto, muito amor, muito exemplo, lindo. E aí eu penso, essas crianças não estão tendo isso. E da onde é que a gente vai conseguir? Das famílias, o que a família deveria ser amor. Então, a ONG Amoras foi fundada há 5 anos atrás, vai fazer 6 agora, de um grupo de pessoas que acreditam nisso, na não violência de homens e mulheres, e que todos vão se beneficiar, não são as mulheres que vão se beneficiar com o feminismo, os homens e as mulheres vão se beneficiar com isso, porque no momento que os casais e os jovens se unirem em nome de respeito mútuo, amor, verdade, de querer ver o outro muito bem, muito feliz, realizar seus sonhos, realizar-se plenamente, sem ciúmes, posse, maldade. Quando isso acontecer, é que as crianças vão ter lares bonitos e vão encontrar o seu melhor dentro de si. Eu tive muitas experiências dentro da minha vida, lógico. Hoje eu tenho 45 anos, eu tenho 18 anos de formada, eu fiz especialização na área estética
e na dentística restauradora, que é uma parte da odontologia que trabalha a recuperação dos dentes que foram estragados, perdidos ou danificados, né? Então, vendo tudo isso, eu penso que a minha trajetória sempre foi de reconstruir coisas perdidas. E eu acho que a gente tem que ter sempre na nossa mente que se a gente quer ser alguém, em primeiro lugar, a gente tem que se amar profundamente, juntar os caquinhos que nos formaram, buscar o melhor daquilo ali e transformar e construir quem é que realmente a gente é, aceitar a nossa verdade, buscando daí, a partir daí, o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero pegar isso que eu sei fazer e usar para o mundo. Eu quero dar para o mundo o melhor que eu tenho em mim. E dar o melhor que eu tenho em mim é respeitar o outro também, que ele faça o melhor que ele tem nele. Quando for para ter um relacionamento, as pessoas têm que se unir por essa via. Querer ver o outro feliz. E a gente conseguindo ver o que a gente é e o que a gente tem, que vai nos fazer feliz, a gente vai escolher uma profissão que, como eu faço, como a Ivana faz, a gente possa estar lá tratando o outro ser humano, como os professores fazem todos os dias, tratando o outro ser humano e querendo ver ele melhor, querendo ver ele melhor, querendo ver ele melhor. Isso aí, para todas as nossas horas, é importante. Eu nunca tive preguiça de ler. Eu cresci lendo, eu estava contando para a Ivana que eu tenho uma foto minha aprendendo a caminhar, com meses de idade, apoiada nos livros do meu tio. E, a partir disso, o mundo foi mágico, porque quando tu abre um livro, existe um universo ali dentro, é a magia que acontece. E mesmo que no começo da minha formação, quando eu cheguei e escolhi contabilidade, eu não tinha maturidade para ver o que eu queria fazer da minha vida, quando eu cheguei num lugar que me fez sonhar, o que estava nos livros virou a minha vida. Eu podia qualquer coisa, eu podia escrever, eu podia fazer psicologia, odontologia, medicina, e aí, a partir daí eu fui encontrando qual era o meu caminho. E hoje eu sei que a gente é feliz fazendo 1000 coisas. Mas o que eu consegui encontrar como um caminho para mim, que eu faria de graça, seria estar lá na Santa Pastura atendendo aquelas pessoas que eu atendo há 11 anos. E eu tenho o maior orgulho de ver as crianças crescerem com os dentes lindos. É pouco, é só os dentes, mas é muito para uma vida inteira. É muito a pessoa poder envelhecer tendo qualidade de alimentação, tendo qualidade de autoestima, tendo autonomia para falar, para se ouvir. Então eu me sinto importante para o mundo e com isso eu realizo o meu sonho de ter feito alguma coisa importante para os outros e que eu saiba fazer direito. Então acho que o caminho da formação nessa idade que vocês estão, nesse momento feliz que vocês estão, é para levar a essa verdade. O que é que vocês vieram fazer aqui, que vocês fariam de graça e que ao mesmo tempo vocês vão fazer tão bem que vai dar uma baita grana que vai fazer vocês poderem viajar, comprar coisas. A consequência de realizar um trabalho com muito amor. O amor é a base de tudo, na verdade. Então, falando da ONG, quem quiser precisar de auxílio, quiser conhecer, nós temos redes sociais, a gente tem o Instagram, Facebook, que vocês podem se comunicar por ali e que é tudo sigiloso. Tem a casa da ONG também perto do Iberto Ribeiro, que a gente faz grupos de acolhimento. Se tem alguém que vocês queiram ajudar ou se vocês querem alguma atenção especial, tanto homens quanto mulheres que precisem trabalhar contra a violência doméstica ou abuso sexual, podem pedir ajuda. E eu desejo que vocês encontrem o caminho de vocês de amor, da verdade de vocês dentro do coração, acreditem em vocês e que vocês vão sim, tudo que vocês desejarem para vocês hoje, se vocês acreditarem em vocês vão realizar. Isso é fato, tá? Desejo do fundo do coração tudo isso. Obrigada pela oportunidade e aproveitem esses caras fantásticos que vocês têm com uma experiência maravilhosa. O maior ensinamento que eu tive no Emílio foi um professor que me falou assim:
Não aprendi, como eu falei para vocês, muita coisa para o vestibular, mas por minha responsabilidade. Agora, eu aprendi que todos os meses a lua cheia dá um espetáculo fantástico no céu, que é visível para todo mundo, é gratuito, é lindo e nos faz entender a dimensão, o tamanho gigantesco que é o universo e que a gente faz parte daquilo ali, está tudo ao nosso alcance. E às vezes a gente nem abre a janela para ver. Quando esse professor falou isso e gravou na minha cabeça, eu entendi que eu era parte de um monte de coisa linda e que às vezes a gente não é capaz de enxergar. Desejo isso para vocês, agradeço essa oportunidade e parabéns por estarem nesse colégio, tá? Pessoal, assim, uma maravilha das narrativas que a gente ouviu aqui nessa manhã. Ficaríamos certamente por muito tempo ouvindo as histórias contadas pela Belize, pela Ivana, pela Juliette, pelo Gilmar, pelas pessoas que estiveram conosco no telão, mas a gente tem um tempo para cumprir também, né? Então eu queria dizer também, só como registro, que o vereador e hoje presidente da Câmara de Vereadores da Igreja, o Hamilton Gonçalves, que foi aluno do Elisa Leandro também, é um dos convidados para o nosso painel, teve um compromisso em Porto Alegre, uma agenda importante da cidade, e ele foi e deixou um vídeo para nós. Nós não vamos colocar o vídeo pela questão do tempo, nós vamos disponibilizar como os demais relatos que a gente tem nos grupos da escola. E quando o Gilmar fazia menção à questão do dia de hoje, né, do dia 25 de maio, estamos encerrando, do dia 25 de maio, eu lembrei que esse mesmo espaço, que para mim é muito caro, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, como a Juliette narrou, teve toda uma luta social para constituir essa estrutura de universidade pública aqui na Cidade Alta, junto ao DAI. A gente fazia aqui no dia 13 de maio da suposta abolição da escravatura, né, desmistificando muitas coisas, com o Márcio Sônico, a fala sobre a sua obra, que é a história dos negros a partir do Clube União Operária 1º de Maio de Lerete, ou outra nomenclatura que tem um livro, vai fazer essa narrativa que está à disposição na biblioteca. E nós lançamos um projeto aqui, Elise, Ivana, Juliette e Gilmar, que se chama, que linka com essa questão do Dia da África. Hoje, que bom que esse painel está acontecendo no dia 25, Dia da África, mencionado pelo Gilmar, que já me provocou a fazer também essa narrativa. Nós lançamos um projeto, a partir do livro do Marcos, que se chama Identidades, Histórias, Memórias e Vidas Negras Importam. E no preâmbulo do projeto, na abertura, tem esse pensamento que eu encerro aqui, né, para fazer esse gancho com o que o Gilmar falou, quando está colocado o seguinte, Evelise: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Nelson Mandela. Eu quero um pouquinho nosso protocolo, combinei aqui com o Miguel, nosso vice-diretor, já fomos contemplar nas salas, que é outras aberturas, eu fiquei aqui nessa mediação gostosa, prazerosa, esse diálogo com vocês aqui. Eu quero chamar para fazer o encerramento em nome da escola, um dos coordenadores do projeto que nos ajudou, ele quer ficar sempre nos bastidores, eu vou convocar ele aqui, o Ailton, para fazer o encerramento do nosso diálogo. Professor Ailton, por favor, para saudar os nossos participantes, os nossos alunos e professores. Não estava combinado, né, professor? Então, eu queria agradecer imensamente a Gilmar, a Juliette, a Ivana, a Evelise, pela participação aqui. Agradecer a vocês, os alunos, né? Eu disse, quando a gente estava na aula, que vocês teriam um diálogo com aqueles alunos e alunas que usaram os mesmos espaços que vocês no colégio, hoje muito melhor, inclusive, do que eles usaram, né, naquela época, mas que aquilo que a proposta da gente foi vocês enxergarem esses profissionais que às vezes nem sabiam, que passaram no meu primeiro, nos deram a honra de ser alunos da gente,
caso da Ivana, a Denise, a Juliette, o Gilmar, passaram por lá, foram alunos da gente, outros que manifestaram isso aqui. Então, eu queria agradecer imensamente, gente. E aquilo que eu sempre estou dizendo para vocês, acreditem na possibilidade que vocês têm. Acreditem nos sonhos de vocês. Acreditem em vocês próprios. Isso está tudo dentro de vocês. E aquilo que eu sempre estou dizendo para vocês, nos terceiros anos, vocês começam com essa angústia de saber o que eu vou fazer no final do ano, qual é a universidade que eu vou cursar no final do ano. Aquilo que quiseres. Desde que tu acredita naquilo que é o teu potencial. Então, obrigado a todos vocês, tá? E obrigado à minha escola, que há 41 anos eu estou lá, que me abriga há 41 anos e que, enfim, me suporta há 41 anos lá. Participamos então do agradecimento da escola pelos nossos painelistas. A gente vai gerar outras possibilidades do Grupo Amora, a Ivana, a Judete, o Gilmar são nossos convidados. A nossa programação vai até o dia 4 de junho, mas a efervescência do Emílio, em termos de compromisso social, político, pedagógico, ela não cessa no dia 4 de junho, ela é permanente pelo que a gente viu na nossa história. Muito obrigado a todos e a todas, um bom final de manhã e mais uma vez valeu a pena estar aqui, foi certamente mais um momento potente de construção e de resgate da história do Rio de Janeiro. Muito obrigado.